Podemos. Bom, meus amigos, então sejam bem-vindos a mais essa aula de Santos. Hoje o Moisés vai ser o nosso professor. O Sardinha não pôde dar aula hoje, então o Moisés vai substituí-lo hoje, tá bom? Para começar, vamos começar com uma oração somente, né? Pedir para a Emily fazer para nós, pode ser, Emily? Pode ser. Espero que não trave na metade. Vamos lá. Amém. Obrigado, Emily. Moisés, então, o tempo é seu. Muito bem, obrigado. Felipe e Emily, vamos fazer uma pequena viagem aí nesse momento histórico da igreja, né? Eu tentei fazer uma coisa assim bem... A aula assim, ela é muito longa, né? São 9, são 10. Não sei nem se a gente vai conseguir dar 10. Vamos ver, vai depender muito do andamento aqui nosso. Mas, como nós não somos muito, né? A gente vai seguir em frente. E a lição 9 tem como tema aí que vocês estão observando as revelações e perseguições em Ohio. Tá? Então, Joseph Smith ele retorna a Ohio e realiza uma conferência para falar sobre a publicação das revelações que ele recebeu. Esse é o centro dessa missão. E dentro desse tema, dentro dessa conferência, eu desejaria muito que vocês observassem, buscassem um pouco o sentimento de vocês em relação às questões das pessoas que apoiaram, as que não apoiaram, como isso nós podemos trazer para o nosso dia a dia hoje, em relação à nossa própria liderança, ao nosso profeta. Será que nós estamos preparados ou não para nós recebermos coisas novas? E aí por exemplo, não conheço o Felipe nem a Emily, assim, de nome, não. Talvez de vista, a gente já se encontrou por aí. Não sei se vocês já me viram em algum momento aí pelos encontros. Mas eu queria perguntar para o Felipe, e também para a Emily, vocês são conversos na igreja? Os pais de vocês já eram quando vocês nasceram? Resumidamente, como é a história de vocês? Só um pouquinho. Felipe, pode compartilhar? Sim. Estou conseguindo me ouvir? Estou? Perfeito. Perfeito. Não, eu não sou converso, meus pais não são da igreja, eu fui recém-converso. Primeiro, meu tio se batizou, depois de algum tempo eu fui batizado também, e depois de outro tempo, acho que uns 5, 6 anos depois, a minha mãe chegou a ser batizada. E no decorrer disso, eu fui para a missão, e, bom, minha história foi assim que eu conheci a igreja por meio do meu tio, e também de alguns amigos que eu tinha dentro da igreja. Os missionários foram na minha casa, eu gostava muito das atividades que tinha na capela e queria me enturmar, né, com aquele ciclo de jovens, de crianças também na primária. E foi isso. Ótimo. Obrigado. Emily, pode compartilhar conosco um pouquinho da sua história? Eu morava, né, quando a capela era aqui no canto de casa, só que eu nunca tinha ido na capela, nem visitado, nem nada. Aí uma vez os elders, foi bem depois que a minha mãe se separou do meu pai, né? Os elders passaram aqui na rua e eles disseram que sentiram uma vontade imensa de bater aqui na porta de casa. Aí depois disso, isso foi em 2016, aí a gente se batizou em junho, dia 6 de junho de 2016. E desde aí, só é eu, a minha mãe e meu irmão. Só que minha mãe e meu irmão são afastados e só eu vou pra igreja. Obrigado pelos dons. Dividir um pouco aí dessa experiência, esse contato que vocês tiveram com Deus. Não tenho dúvida que vocês são fortes dentro desse evangelho. Já demonstra isso. Né? Além de estarem na sala, não é fácil
ser firme, se tornar, continuar na caminhada com os desafios que vocês têm. Digo isso porque alguns pararam no meio do caminho, outros retrocederam bruscamente, e vocês estão aí. Continuem. Essa é a época de vocês, essa é a história de vocês. Mas também houve uma época lá em Ohio em que alguns membros, teve membros novos, teve membros que já estavam ali já firmes, mas ainda assim, quando apareceu coisas novas, colocou algumas vontades, algumas decisões em xeque-mate para os membros da igreja. Tá? É isso que a gente vai ver agora aqui. Tá? Vamos identificar princípios durante a aula de hoje que possam ser úteis quando eles ou alguém conhecem, tiverem dúvidas sobre os ensinamentos ou as ações de Joseph Smith e de outro profeta de Deus. Então, esse é o ápice da nossa aula. Eu espero que vocês identifiquem isso, né? O que poderia botar dúvida sobre algum ensinamento que um profeta hoje transmite para nós? Será que nós estamos preparados ou não, né? Para essas novidades ou essas mensagens do Pai Celestial? Tá? Então, eu queria só fazer um resumo aqui rapidinho. Logo após o seu retorno para o Ohio, deixou a igreja fazendo com que todos soubessem como sua experiência não correspondeu às suas expectativas de como Sião deveria ser. E estou me referindo a esse personagem, o Ezra Bolt, né? Ele ficou um pouco decepcionado, né, com o profeta. Então, como Joseph Smith deveria se comportar? Ele primeiro vacilou, né, depois abandonou a sua fé. Foi isso que aconteceu com esse Ezra Bolt. No início, em outubro, em Ohio Star, no jornal localizado lá na Ohio, iniciou uma publicação, uma série de cartas escritas por ele, criticando fortemente o profeta, né? E com isso a igreja. Então, as críticas, por exemplo, a gente fala às vezes, né, a crítica é construtiva. Eu não sei até que ponto uma crítica ela é construtiva, né? E toda crítica, quase, quando a gente olha, a gente percebe num quadro normal, ela sempre vai afetar alguma coisa nossa, né? Só que, não, vou falar uma crítica construtiva. Né? Crítica, não sei onde a gente encontra ali construtivo, né? Podíamos usar outra palavra. Mas, nessa época, foi uma época de desafio por causa desse personagem. Então, eu coloquei a foto dele, às vezes, para a gente recordar em alguma aula, quando vocês estiverem, da história dele e o papel dele nesse momento. Foi um desafio aí para a época com o profeta. Tá? Se tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer durante, viu? Eu queria colocar alguns lugares aqui para vocês, que vocês vão observar, que faz parte desse contexto todo, né? Essa casa aí é a casa da família Johnson. Quando Joseph Smith retornou do Missouri, ele e a sua família moraram nessa casa aí, tá? Dos Johnson, lá no início, como está aí, em 1831. E Joseph Smith ele convocou essa conferência, né, de elders na casa dos Johnson para falar justamente dessas publicações, né? E esse Bolt estava no meio, tá? Então, nessa casa, eles se reuniram porque Deus falou, eu vou publicar isso, né? Vamos fazer um conselho aqui, foi pedir a opinião deles, foi o que eles achavam, se eles estavam, na verdade, era apoiando ou não. Então, Joseph Smith já nessa época aí, a perseguição já era muito acirrada. Então, quanto mais apoio ele tivesse, eu acho que mais carinho, mais amor ele iria sentir, né, sendo apoiado. Ele não ia se sentir só. Tá? Então, nesse conselho, nós temos alguns personagens que eu gostaria que vocês conhecessem. William A. McLean. Tá? William McLean tomou conhecimento da veracidade do Evangelho restaurado e do chamado livro do profeta Joseph Smith.
tá? Dessa forma aqui. O William ele estudou o livro de Mormon, ele orou e ele recebeu um testemunho de sua veracidade. Moroni 10, 4 a 5. Emily e Felipe, esse Moroni 10 de 4 a 5 é familiar para vocês? Vocês podem compartilhar aí o que vocês recordam de Moroni 10, 4 a 5? Se quiserem ler, dá uma pincelada rapidinho, eu deixo. Mas tem a ver com oração e testemunho. Essa é uma estrutura que os missionários usam para os seus pesquisadores, para eles poderem perguntar, né, por meio do Espírito Santo, se as coisas que eles estão ensinando é verdade, se a história da igreja é verdadeira e tudo. Tem. Confirma, Emily? Com certeza, né? Sim, testifico. É isso aí. Os missionários nos mostraram, tanto para vocês, tanto para o Anderson. O Anderson ele já nasceu na primária, mas ele aprendeu muito isso aí na primária. Viu? Isso aí é um guerreiro. Ele sobreviveu à primária e agora ele está firme e forte. Ele foi só galgando. Mas chegou o momento que ele teve que fazer também a mesma coisa que eu e vocês. Né? A gente teve a oportunidade de ver aí a promessa do livro de Mormon. E o William estudou também o livro de Mormon e ele fez a mesma coisa que eu e vocês fizemos. Nós oramos a Deus, perguntamos se o livro de Mormon era verdadeiro. Isso ajudou ele muito. Tá? E mais tarde, por meio de uma revelação dada ao profeta Joseph Smith, esse cidadão ele teve 5 perguntas que ele tinha na vida dele e foi respondida nessa revelação de Doutrina e Convênio 66, que nós não vamos ler porque eram coisas assim, particulares, né, lógico, dele, mas o importante disso é que essa experiência fortaleceu muito o testemunho de William, né, desse personagem aqui. Então, quando vocês observarem William McLean, lembre-se que é o homem que apoiou Joseph nesse momento desse conselho aí, grande conselho. Antes, se quiser falar alguma coisa também, acrescentar, fica à vontade, viu? Tá legal. Aí nós temos aqui mais 2 personagens. Joseph Smith, vocês conhecem, já está aqui tranquilo. Sidney Rigdon estava lá. Né? E também o David Whitmer. David Whitmer, ele ficou assim, Sidney Rigdon estava apoiando o Joseph. William McLean também. Mas David Whitmer bagunçou, ficou ali na dúvida, não queria também que a publicação fosse feita. Vocês sabem o motivo? Por quê dessa preocupação de David Whitmer e mais os outros do Conselho? Alguém tem uma ideia? Então, nós vamos descobrir junto. Eu gostaria que vocês dessem uma pincelada rapidinho aqui nesse mapa. Esse mapa aqui é da época lá, tá? 1831 a 46. Vocês podem, ó, o meu cursor está bem aqui, ó. Vocês podem observar onde estava aqui, ó, Missouri aqui, tá? A gente vai falar um pouquinho nessa aula mais sobre esse momento aqui. Tem o condado de Jackson Independence, também nós vamos falar um pouquinho, né? Carthage, está aqui, onde Joseph ainda havia. Nauvoo já tinha saído de lá há um tempo, né? Illinois também aqui é uma cidade já conhecida, onde Joseph passou, mas esse momento estava acontecendo aqui em Missouri, nesse trecho aqui maior, tá? Essa era a preocupação principal, tá bom? Esse conselho tinha. Emily, consegue ler para nós aqui? Vamos ver aqui um pouquinho sobre essa preocupação. Consigo. Daí, agora. Ai, Jesus, saiu. Ah, voltou, tá aqui. O conselho conversou sobre o assunto por horas. David Whitmer e alguns outros se opunham à publicação das revelações, preocupados com a possibilidade de que a divulgação dos planos do Senhor referentes a Sião pudesse causar problema para os santos do condenado de Jackson.
Então, essa era a preocupação. Então, a gente tem que sair daqui dessa aula entendendo isso. E não era nada assim, não era... Eles estavam, na verdade, tentando se preocupar com uma coisa, mas, ao mesmo tempo, eles não estavam confiando em quem? Não estavam confiando, deixando em xeque-mate as revelações, não estavam confiando no Senhor, né? Eles estavam preocupados, com certeza eles tinham famílias, parentes lá no condado de Jackson, e isso estava preocupando eles. Por isso que, com essa publicação, as coisas podiam se agravar mais, porque tinha revelações que se referia a lugares, né, ao que ia acontecer. Então, essas coisas estavam preocupando eles. E, em resposta a esse grupo, o Senhor deu sessão 1 de Doutrina e Convênios, que já é muito famosa e muito conhecida por cada um de nós, tá bom? E aí eu gostaria que o Felipe lesse isso para nós. Olha aí a bronca do Senhor. O Senhor disse, está dito, e não me desculpe. E ainda que passem os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz dos meus servos. É o mesmo. Viu? Esse foi o recado do Senhor. E aí ele já, né, isso já foi assim um balde de água fria, né? Em tudo aquilo que eles estavam tentando ali prejudicar ou não quisesse que fosse à frente. A pergunta para vocês, né? Eu e vocês, numa situação dessa, ou hoje, no nosso cotidiano, o nosso profeta transmite algo, como é que nós estamos reagindo, né? Nós acabamos de ter uma conferência geral. Nós ouvimos muito nosso profeta e todos os outros pilares do Sara. Mas eu pergunto para vocês, inclusive, se quiserem compartilhar, Anderson, qual a mensagem assim que vocês trazem hoje para nós, agora aqui nesse momento, que vocês conseguiram aproveitar, tentar colocar em prática, tentar ajudar as pessoas ao redor de vocês, que o profeta nos deixou? Principalmente acho que no último discurso dele. Tem algum ponto que chamou mais a atenção de vocês? Eu, por exemplo, gostei muito do que ele falou sobre sermos pacificadores. Nós, como membros da igreja, precisamos hoje, mais do que nunca, sermos pacificadores. O que isso significa? O que isso significa na vida de vocês? Nós contribuímos em sermos pacificadores, seja no nosso lar, seja na nossa comunidade e principalmente na igreja. O que você acha aí? Eu não estou conseguindo lhe escutar muito bem. Opa. E agora, melhorou? Tá fazendo lugar errado. E agora, melhorou? Melhorou um pouquinho. Então, minha pergunta foi, uma das coisas, eu falei que uma das coisas que eu aprendi, eu atentei, que o profeta falou, ele estava falando sobre sermos pacificadores. Aí eu perguntei de volta, o que isso significa na vida de vocês? Eu vejo que ser pacificadores é que devemos ser pacientes, né, com as pessoas e, acima de tudo, poder amar o nosso próximo, né, e ajudar as pessoas ao nosso redor. Obrigado, Felipe. Acho que ela caiu.
E Felipe, quer falar alguma coisa sobre isso? Como é que nós podemos contribuir na nossa área, na nossa sociedade? Ficou bem baixinho. A Emily, acho que a Emily caiu. Acho que a Emily caiu. Felipe, ficou realmente bem baixinho. Ficou abafado um pouco a sua voz. E agora melhorou? Agora melhorou. Quase melhora. Mas tranquilo. Antigamente, os membros não tinham conforto e o privilégio que temos hoje em dia, né, por conta de muitas perseguições. Hoje em dia temos esse conforto, mas mesmo assim temos atalhos por opiniões alheias, pessoas que têm narrativas construtivas ou formadores de opiniões. Nem sempre vamos estar do lado certo, até que para nos esforçarmos para estar do lado certo. Mas o pacífico para mim significa dar o real valor e a importância dos princípios corretos para que as pessoas possam viver como bom exemplo. Isso aí. As pessoas precisam nos enxergar, como você falou bacana. Falou bem. É isso mesmo. Nós precisamos passar para as pessoas exatamente o que Cristo passaria. E um deles é sermos pacificadores. A gente tem que evitar contenda e tudo que for sinônimo disso. A gente tem que evitar, seja no nosso lar, na igreja, na nossa comunidade. Tá bom? Então, essa é uma parte muito importante. E Moisés, Oi. só um comentário que eu gostaria de fazer aqui de uma coisa que me chamou a atenção nessa semana. Eu acho que foi ontem, né, que aconteceu aquele negócio lá na escola, na creche, que o cara invadiu lá e tudo. E domingo teve a conferência, né? E o profeta falou sobre ser pacificador e teve um vídeo de um senhor que ele era o pai de uma das crianças. E enquanto estava todo mundo ali na internet, esse desgraçado, não sei o quê, sabe, desejando o mal para o cara que fez a besteira lá, né? O pai do menino foi lá e disse que, como cristão, ele não desejava o mal para aquele homem, ele perdoava ele e tudo mais. E isso até emocionou muita gente, né? E eu acho que isso é ser um pacificador, sabe? Ele poderia ter alimentado o ódio das pessoas, né? Ele poderia ter ele estava até no direito dele também de fazer isso, de sentir isso, né? Afinal, ele perdeu o filho dele. Mas com toda aquela pressão, com tudo aquilo que ele estava sentindo, talvez, ainda assim ele decidiu ser um pacificador e seguir o exemplo de Cristo. Então, ele foi um grande exemplo para mim nessa semana e assim, me fez sentir que eu preciso melhorar muito ainda. Obrigado, é isso mesmo. Dentro dessa aula, muito bem, essa preocupação toda ocorreu, né? Eu quis até trazer um pouquinho sobre esse local, que vocês devem ter visto também, vocês vão ler sempre sobre Missouri e aonde os Santos estavam lá no condado de Jackson, tudo, a preocupação era lá, e eu trouxe algumas coisas só para nível de conhecimento, tá? E eu gostaria de ver, esse é um condado, isso aí é o que a gente conhece de imagem desse vale, onde aí vai acontecer alguns episódios, algumas coisas, né, mais na frente aí vão acontecer, e já aconteceram outras, né, bem atrás. E aí eu botei aqui assim, olha, em 19 de maio de 1838, Smith formalmente revelou sua crença que Adão, onde Amar, foi realmente o lugar onde Adão foi
depois de ser exilado do Jardim do Éden. Esse é um ponto, tá? Os santos dos últimos dias sabem, através de revelação moderna, que o Jardim do Éden estava no continente norte-americano, é o que a gente entende, e que Adão e Eva começaram a conquistar as terras na parte superior, hoje é o estado de Missões. Parece muito provável que os filhos, nossos primeiros pais terrenos mudaram-se logo, começaram a ver a terra fértil e tudo mais, e vai aí nesse vale do Mississippi. Então, esse local realmente existe. Travando, tá. Tá aqui, ó. Essa aqui é uma historiadora que eu pesquisei, da Paul Jones, produziu um seguinte testemunho dela. Pouco depois de sua chegada, Joseph Smith remoou o Grand River até Lynn, White, para explorar a terra da margem do norte do condado de Davis, Missouri. Tem que imaginar aquele mapa que eu mostrei para vocês ainda agora. Tem uma ribanceira alta com vista para o rio. Alguém do grupo descobriu as ruínas do que parecia ser um altar e animadamente levou o profeta até o local. Depois de examinar o local, Joseph ficou em silêncio e seus olhos varrendo a pradaria abaixou dele. Este é o vale de Deus, aonde Adão abençoou seus filhos, disse ele. E em cima deste mesmo altar, Adão ofereceu o sacrifício ao Senhor. Vamos fazer uma cidade que será chamada Adão, onde Amã. Aqui Adão, o ancião dos dias, virá para visitar o seu povo. Tá? Então, esse terreno são propriedades, né, que podem ser visitadas e tudo. Ó, é esse aqui, a Missouri, a Nodiamã. Esse aqui, ó, eles encontraram, sabe, esse altar aqui. Para vocês que têm frequentado o templo, a gente aprende lá todos os convênios, né, desde o início, desde quando Adão, né, e até nos nossos dias. Então, nesse vale, vai existir uma grande reunião, tá? Onde Adão irá passar todo o trabalho dele ao Salvador. E assim, todos os profetas. Então, esse é o momento que a gente espera, né? Não sei se nós estaremos aqui nessa terra, ou se o nosso trabalho já terá encerrado, mas se tivermos, a gente vai, com certeza, presenciar esse acontecimento, ou por videoconferência, ou pela maneira que o Senhor achar que a gente viva, né? Porque é mais para o conhecimento de vocês, né? A aula fala muito sobre isso. O profeta, ele fez esta declaração cerca de 6 semanas antes de sua morte. Eu gostaria que vocês atentassem para essa parte. Esse é um outro local, tá? Está na Doutrina e Convênio 76. Ele disse o seguinte, Firmino, você pode ler para nós? Vê se o teu áudio está bom aí. Sim. Pode ler para nós. O profeta fez essa declaração cerca de 6 semanas antes de sua morte. Eu nunca disse que era perfeito, mas não há erro nas revelações que ensinei. Muito bom, né? De que maneira esse testemunho do profeta José é significativo para eu e para vocês? Depois eu queria que o Anderson desse para mim essa citação. Continua? Não, eu fiz uma pergunta. De que maneira esse testemunho do profeta, ele fala, eu nunca disse que era perfeito, mas não há erro nas revelações que ensinei. De que maneira esse testemunho ele é significativo para você? Tem algum sentimento sobre essa citação dele? A gente sabe que nós temos muitos livros. Opa, fala comigo. Quero ouvir você. Diante dessa citação, né, que ele falou, diante
de todos os erros, né? Ele pôde revelar, né, e mostrar que mesmo diante das dificuldades e tudo, das perseguições, mas que nós não devemos nunca deixar, né, o que é mais importante, deixar de seguir Cristo, né? É um sentimento que eu procuro nutrir sempre, sabe, também. Eu sei que nós vamos ter líderes que eles são imperfeitos, e vão cometer erros. Mas se nosso testemunho estiver atrelado àquilo, a gente pode desabar junto. Por isso que o nosso foco, e meu conselho, é que a gente se centralize em nossa vida no Salvador. E aí nós estaremos firmes na rocha, né? Que é o que ele promete. Então, não confiar no braço da carne. Anderson, lê para mim, lê para a gente essa citação. Brigham Young. Tá. Quando Deus revelou a Joseph Smith e Sidney Rigdon que havia um lugar preparado para todos, de acordo com a luz que receberam, isso foi uma grande provação para muitas pessoas, e alguns apostataram ao saber que Deus não iria enviar os pagãos e as criancinhas para o castigo eterno, mas que no devido tempo providenciaria um lugar de salvação para todos, abençoando os honestos, virtuosos e verdadeiros, quer eles fossem membros de uma igreja ou não. Essa era uma doutrina nova para esta geração. Muitos não conseguiram aceitá-la. Essa revelação, Deuteronômio 56, ela foi dada nessa sala aí que vocês estão vendo, exatamente aí nessa sala. Tá? E foi coisa nova. Foi coisa nova. Hoje, até que ponto nós estamos preparados para receber revelações novas, doutrina nova? Até que ponto? Será que eu estou firme na barra? Será que eu estou seguro para entender, para buscar? Brigham Young, eu não coloquei as outras aqui, mas Brigham Young, ele cita mais na frente que ele não foi ensinado que existia uma divisão celeste, terrestre, celeste. Ele entendia que foi ensinado que só existia céu e inferno, purgatório, céu, purgatório, né? Quando veio uma coisa nova, foi impactante, muito impactante para eles. Então, esse é um ponto que nós precisamos nutrir e estar atento, tá? Com as revelações. Nós somos uma igreja que estamos sujeitos a revelações novas, a coisas modernas, aquela vontade que o Senhor deseja para os seus filhos, ele vai revelar o seu profeta. Então, nós somos felizes e não tenho dúvida que nós estamos seguros. Nós seremos os primeiros a serem alertados, como já fomos, e como estamos sendo. Alguma pergunta? Algum sentimento sobre isso? Vamos seguir em frente. De que maneira essa afirmação essas afirmações elas dificultam para algumas pessoas que enfrentam quando aprendem princípios que são contrários às suas crenças ou suposições. É uma pergunta que acho que todos nós precisamos nos fazer. Porque nós temos parentes, temos amigos, eles não conhecem a nossa doutrina. Vocês já tiveram experiência em falar sobre batismo vicário para um colega, para um amigo? Que susto eles levaram. Você falar que existe 3 graus de glória. Como vocês ajudariam essas pessoas a entenderem essas doutrinas, esses princípios e essas crenças, né? Foi difícil para aqueles homens naquela época. Não é muito diferente para alguns hoje. Eu gostaria que vocês ponderassem sobre essa pergunta. A gente não vai discutir muito ela, mas vocês possam ponderar no seu coração. Porque um dia, se já não, mas um dia vocês podem estar diante dela
e vocês vão precisar esclarecer. Então, o profeta Joseph e Sidney, nessa outra parte, depois de tudo isso que aconteceu, né, aquela equipe lá, aquela turma que estava um pouco, não estava muito apoiando, tiveram que ceder um pouco, porque eles sentiram na pele o que o Senhor falou lá naquela sessão, que é a sessão do Convênios 138. Tá? Em seguida, a gente vê aqui que o profeta José seguidos, eles são, depois de toda a confusão, de tudo, eles são, essa história que vocês conhecem, eles são espancados. Eu acho que vocês já assistiram o filme, né? Eu ia colocar uma parte do filme aqui, mas eu acho que não ia dar tempo. Mas eu gostaria que vocês pensassem nessa situação de perseguição que estava sendo acirrada nessa época. Tá? Eu vou ler aqui para vocês. Na verdade, eu queria que o Firmino lesse mais uma vez. Lê essa citação, Firmino, por favor. Firmino? Oi? Você pode ler essa citação? Sim, posso. Obrigado. De que maneira essa afirmação ilustra a Não, a de baixo aqui. Meus amigos. Tá. Meus amigos passaram a noite raspando e removendo o pinche, e lavando e limpando o meu corpo, para que pela manhã eu pudesse me vestir novamente. As pessoas se congregaram para a reunião na hora de adoração costumeira, e entre elas estavam alguns integrantes da turba. Com meu corpo todo machucado e ferido, preguei para a congregação, como de costume, e na tarde daquele mesmo dia, batizei 3 pessoas. Ouvindo essas palavras de Joseph, um depoimento dele, que sentimento vocês têm quando vocês ouvem ou leem exatamente isso que ele falou? Do jeito que ele estava, sentindo dores, mas ele estava ali, no compromisso dele, na reunião, e com o corpo todo machucado. Que sentimento traz para vocês isso? Diante disso, né, mostra o testemunho firme que ele tinha, né, que o compromisso dele ali, né, com o chamado que ele tinha para servir, né, e que isso tocou as pessoas que teve lá e fez com que as pessoas pudessem ter esse testemunho firme e forte e assim pudessem tomar a decisão de serem batizados. Nossa, gente, obrigado. Desculpa, Jaqueline, Letícia, o Hércules. A Emily, eu fiquei aqui de lado e não estava, eu nem tinha percebido que vocês estavam aqui na sala. Por isso que eu não estava nem perturbando muito vocês, viu? Me desculpem. Mas sejam bem-vindos aí, obrigado por estarem nessa aula de hoje. Então, eu gostaria de ouvir vocês, já que eu acabei de enxergar que vocês estão aqui na sala, né? Baixei aqui minha lista aqui. Jaqueline e Letícia, o que vocês têm assim, de sentimento em relação a esse episódio? A essas palavras de Deus? Esse grande homem. Oi. Daniele também. Dá para ouvir? Tá dando para ouvir? Dá para ouvir. Vai lá, Jaqueline. Eu acredito que é como o irmão acabou de falar, né? Em relação ao nosso chamado. Como ele foi firme ao chamado que ele tinha. E também nos mostrar que durante a caminhada nós vamos ter alguns tropeços, né? E que a gente vai sofrer, sim.
mas que nós precisamos seguir firmes no Evangelho e demonstrar que através das nossas marcas, né, das nossas feridas, é o nosso testemunho e que isso só nos fortalece. Obrigado. Perfeito. Letícia, gostaria de compartilhar algo sobre os seus sentimentos, sobre essa força do profeta, esse compromisso, né? Poderia fazer o corpo mole, poderia ficar na sua cama, né? Poderia arrumar mil desculpas para não estar presente no dia seguinte na reunião, né? Hércules, Emily, essa aula é de vocês. Daniela. Eu acho interessante que, como o profeta ele foi preparado, né, para lidar com coisas assim, tipo, eu fico pensando como é que eu reagiria se alguém fizesse o que fizeram com ele, fizessem comigo, e no outro dia tá lá, todo mundo tá vendo as marcas do corpo dele, da agressão que ele sofreu, né? E ele tá pregando para pessoas que fizeram isso com ele. E eu fico pensando que ele realmente foi um homem chamado por Deus e que ele foi muito preparado durante o tempo, né? Desde quando ele recebeu o chamado até esse momento, ele foi muito preparado para que ele pudesse estar com o espírito bem num momento desses, né? Para não revidar, para não querer mal, né? Para aquelas pessoas. Então, realmente é um homem. Não tem outra explicação, né? Se não fosse realmente alguém chamado por Deus, não tivesse sido preparado por Deus mesmo, não teria como ele resistir a tudo isso e continuar são, né? Continuar bem e com espírito sempre de o espírito pacificador que a gente estava falando agora, né? Muito bem, Daniela. Obrigado. Isso mesmo. Muito bom. Obrigado pelos sentimentos aí. Alguém mais? Alguém mais tem sentimento sobre isso? Oi. Quem está falando? Posso fazer um comentário? Ô, Moisés, consegue escutar? Oi, está muito baixo, né? Oi, melhorou? Quem está falando? Anderson, me ajuda aí. Identificou alguém? Está muito baixo aqui para mim. Consegue me ouvir agora? Amigo, tá muito ruim o Boa noite. teu microfone. Consegue, se quiser colocar no chat, a gente lê daqui a pouco, antes lê daqui a pouco para a gente. Mas eu gostaria muito que você se expressasse. É muito importante para nós, para todo mundo. Muito bem. Antes, eu vou só mudar aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui agora. Oi, consegue me ouvir? Agora, melhorou. Perfeito. Então, um bispo de um. Aproveitando esse momento, né? Um bispo de um companheiro meu na missão, ele falou uma coisa para ele, e depois ele me passou essa informação, que quando o profeta Joseph Smith teve o seu corpo cheio de piche, e na noite, quando sua esposa Emma o ajudou a tirar esse piche do seu corpo, né? Ela notou que estava doendo muito, né? Que era uma dor que não podia ter comparações. E ele, um homem muito sábio, disse algumas coisas para ela, dizendo assim, que essa dor, esse momento que ele estava passando, não se comparava nada, absolutamente nada, à dor que
o Salvador passou na expiação. Que aquilo era só um momento de umas pessoas que não compreendiam o poder que ele tinha, mas não se comparava à dor que Jesus Cristo passou na expiação. Então, é algo muito, muito, muito doloroso para um homem, né? Mas na capacidade dele, no psicológico dele, ele estava muito tranquilo, né? Não queria se comparar com o Salvador. Correto, isso, exatamente. Não tem como a gente... Na verdade, não tem nada comparável a isso, né? Às vezes eu entendo que todos nós já tivemos algumas dores, às vezes alguns aqui até mais graves do que outros. Mas hoje nós estamos envolvidos por várias, né? Quando não é aquela dor emocional, é a dor física mesmo. Mas tudo isso o Salvador passou. E Joseph ele entendia muito isso. Talvez por ele entender isso, também serve para nós, ele conseguiu passar por todos esses desafios dele. E o mesmo eu digo para vocês, meus jovens, para mim, para Anderson. Quando nós entendermos, sinceramente, um pouco sobre essa dor do Salvador, a gente não vai desistir quando nós estivermos passando pelas nossas dores. Sejam elas emocionais, sejam elas físicas e sejam elas espirituais. Qualquer uma delas, nós podemos passar por elas. Às vezes, eu ou vocês podemos precisar de ajuda. Porque até o Salvador precisou. Não precisou? Precisou que um anjo pudesse vir e confortá-lo ali naquele momento de dor, relembrar ele do propósito para que ele não pudesse desistir. E o mesmo serve para nós. Eu não tenho dúvida que o Senhor ele tem colocado anjo na vida de cada um de nós. A gente não caminhar e não passar pelos desafios sozinhos. Alguns irmãos têm passado por isso sozinhos, porque, por alguma razão, que nós não podemos nem julgar, nem nada, mas perderam um pouco dessa confiança. E, às vezes, até por falta do próprio conhecimento, de terem buscado isso mais um pouco. Tem sofrido e tem desistido, e eu e vocês, nós não podemos nem pensar, muito menos nem sonhar em tentar largar a barra de ferro. Porque o Senhor, Ele conta conosco, para que a gente possa ajudar essas outras pessoas. Tá bom? Só para a gente encerrar na sessão, na outra sessão da lição, nós podemos, acho que se vocês não leram, vocês podem ter a oportunidade de ler. Joseph Smith ele vai retornar para Ohio, ele vai continuar a tradução agora do Novo Testamento, tá? Essa primeira parte foi do livro dos mandamentos, foi tudo a ver com a doutrina e compêndios. E aí ele continua, junto com o Sidney Rigdon, ajuda a traduzir algumas partes da Bíblia, do Novo Testamento, que nós já aprendemos em algumas aulas, tá? Nós já aprendemos em algumas aulas. Mas eu gostaria, sinceramente, que vocês buscassem isso, né? Mais um pouquinho nessa outra lição. Estou lembrando que isso tudo aconteceu nessas viagens que ele fazia, Ohio, Kirtland, Missouri, a preocupação com esse condado de Jackson, porque tinha membros da igreja lá. Mas nessa parte eu gostaria que vocês pensassem numa personagem que eu coloquei de propósito aqui, quer dizer, eu não coloquei ela de propósito, eu coloquei ela, na verdade, de propósito, não ilustrei essa personagem. Vocês têm uma ideia de quem seja? E para Joseph estar para lá e para cá, ele precisava se sentir apoiado por essa personagem. Alguém tem uma ideia de quem seja? De quem eu estou me referindo?
Alguém chuta? Não, chutar não pode. De quem será que eu estou me referindo? Seria Emma? Muito bem, Daniele. Emma Smith. Ela acompanhou todo esse processo. Eu não sei quantas de vocês aqui, das mulheres que estão na sala hoje, vocês são das que são casadas, das que não são casadas, na verdade. Eu vejo que a Daniele, né, está do lado, né, um rapaz aí, ela é super elegante, deve ser o esposo dela. Mas Jaqueline, Letícia, a Emily, não sei, mas uma hora vocês vão encontrar o eleito de vocês. E esse homem, ele vai precisar ser apoiado. Ele vai ser um líder na igreja, ele vai ter chamados, ele vai segurar a carga no ombro que não vai pertencer só a ele. Vai pertencer a vocês também. Hoje, os grandes líderes desta igreja, eles só conseguem fazer o que eles fazem porque eles têm uma mulher aguerrida, uma mulher amorosa, uma mulher compreensiva do lado deles. Senão, nenhum deles conseguiria cumprir o seu chamado. Então, Emma Smith, ela às vezes fica um pouco nos bastidores, mas a história dela, que eu sei que vocês conhecem, ela é uma história muito linda. Uma mulher que sofreu sobre entender o seu marido, mas sofreu, chorou. Eu queria finalizar essa aula ouvindo pelo menos uns 2 ou 3 depoimentos de vocês. Meninas, mulheres, esposas, sobre a importância do papel de vocês dentro desse plano. E aí a gente finaliza exatamente com isso. Eu não vou escolher, mas eu gostaria muito que vocês se manifestassem. É muito importante para nós. Eu sei, do outro lado, que vocês esperam muito, né, de um portador de sacerdócio digno, fiel, amoroso também. Às vezes, alguns deixam a desejar, eu sei disso também. Mas a pergunta é, o sentimento de vocês em relação ao papel de vocês dentro desse plano? Porque Emma teve um papel. Se ela foi criticada ou não, mais tarde, ou hoje se ela é criticada, não importa. Joseph falou que se ela estiver no inferno, ele vai buscar ela. Bom, a palavra é de vocês, já falei demais. A palavra é de vocês. Vamos lá, meninas. Encosta em mim. Difícil, né? Difícil falar de nós, eu sei disso. E aí, a foto aqui está... É seu marido? Daniele? Vocês estão me... Ah, a gente está vendo. É seu esposo? É esposo. Seu esposo.
Não, eu estava pensando aqui, né? É interessante Isso, que... eu sei que é difícil. Não, é porque assim, eu vivi a minha vida praticamente inteira fora da igreja, né? Eu me batizei, já era adulta, já tinha filho, então eu até hoje eu tento mudar algumas coisas que são hábitos que eu adquiri durante a minha vida. E eu até falo que eu tenho muita, não inveja, né? Mas eu gostaria muito de ter sido criada no Evangelho, porque a gente aprende muitos hábitos ruins fora da igreja, e quando a gente começa a fazer parte desse contexto, tá meio que enraizado na gente, né? E é muito difícil de abandonar. Eu tenho muita dificuldade, até hoje, na verdade, eu tive muita no início, até hoje ainda tenho dificuldade, às vezes, de confiar realmente que tudo que o meu marido fala é, é, tipo, ele vê além de mim, entendeu? Ele não vê só o agora, ele vê além. Então, às vezes eu me pego muito nisso, porque eu trabalhei desde 13 anos de idade, então eu sempre fui muito independente, sempre busquei agir por conta própria. Então, esse é um tipo de comportamento que eu tento moldar hoje. É muito difícil, como eu falei, porque está bem enraizado, mas é algo que a gente realmente precisa buscar. E eu estou buscando isso. Às vezes não, não consigo tão bem, às vezes eu consigo, mas eu sei que realmente quando eu não sigo os conselhos dele, eu acabo me arrependendo depois, porque realmente é um homem que enxerga muito além do que o presente. Então, se tem uma dica, né, que eu posso dar para as pessoas que são solteiras, mulheres que são solteiras, é que aprendam a adquirir isso, adquirir a confiança no seu esposo, no seu futuro esposo, porque ele é guiado realmente por Deus. Obrigado, Daniele, pela sua experiência. É exatamente isso. Então, é exatamente isso. Eu acredito firmemente que você falou algumas coisas aí importantes que me levou a tentar entender o coração de Emma. Porque eu, no lugar dela, sinceramente, eu acho que muitas mulheres também já tinham desistido. Já tinham desistido. Ou elas tinham pensado assim, nossa, eu casei com um homem que não é normal. Não tem tempo para mim. Não tem, é muita coisa em cima dele, muita coisa em cima dele. Quer dizer, viagem para lá, viagem para cá, imagina só. Então, mas do outro lado, quando eu penso que ela tinha um homem digno, ela sabia que ela tinha um homem digno. Ela sabia que quando ela precisasse de uma bênção, ele estaria ali pronto e ele iria fazer a parte dele. Então, Daniel, eu não tenho dúvida. Realmente é um desafio muito grande. E uma responsabilidade muito grande do outro lado do homem. Né? Porque Joseph também tinha. Aí vocês imaginam, né? A gente não vê muito falar sobre as outras esposas. Esposa de Martin Harris, David Whitmer. E essas mulheres que acompanharam todos esses acontecimentos que nós tentamos mostrar para vocês hoje nessas cidades, essas perseguições. A lição foi exatamente isso. Né? E esse momento de tradução, mais ainda, porque tudo era novo. Então, o que eu queria que vocês saíssem daqui dessa sala hoje? É pensando que nós temos que estar preparados para ouvir realmente a voz do Senhor. A voz através dos nossos livros, do profeta, né? Dos nossos apóstolos. Todos eles são porta-voz. Salvador. E eu não tenho dúvida. Se nós seguirmos os seus preceitos, sermos obedientes a essas coisas, nós sempre vamos nos dar bem. Nós não vamos não vamos estar isentos de desafios e de dificuldades, mas
nós saberemos como passar por todos eles. Seja no nosso cotidiano com nossos familiares, seja no nosso relacionamento conjugal, né? Seja na nossa profissão, qualquer lugar. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Eu gostaria só de prestar meu testemunho para vocês, que eu sei que essas coisas são verdade. Que a história desse curso que vocês estão assistindo com o Sardinha é algo que aconteceu há muito tempo atrás. Mas muitos dos episódios hoje estão vivos no nosso cotidiano. Eu tenho aprendido muito com esse evangelho. Tenho passado por alguns desafios na vida, mas eu sei que o Senhor está comigo. Sou muito grato por conhecer esse evangelho. Esse evangelho mudou a minha vida e mudou a vida da minha família. Hoje, meus pais já estão do outro lado do véu, mas eles nos deixaram, eu e meus irmãos, num local onde a gente está seguro. Eu deixo um testemunho com vocês dessa aula, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Não esqueçam da lista que o Anderson já passou para vocês, para que a gente possa atualizar a frequência. E é isso, Anderson. A palavra é sua, amigo. Muito obrigado, Moisés. Então, só vamos fazer uma oração para a gente terminar. Vou pedir para Jaqueline. Está aí, Jaqueline? Então, sim. Pode fazer oração para nós, por favor? Sim. Obrigado. Então, boa noite, pessoal. Até amanhã. Não, amanhã? Amanhã. Aula de edificação de casamento eterno. Antes, depois eu te confirmo no privado o que a gente conversou hoje, viu? Tá legal. Vou esperar confirmar.